Suma daqui! Não bancamos asilo para velha inútil! Minha nora gritou, chutando minhas roupas para a calçada molhada. Ela morava de graça sob o meu teto há 5 anos. Eu não derrubei uma única lágrima, apenas limpei a chuva do rosto, arrumei minha postura e sorri. Fui embora em absoluto silêncio. 3 dias depois, quando ela leu o aviso vermelho pregado na porta de entrada, o sangue simplesmente sumiu do seu rosto. A chuva não avisa quando vai mudar uma vida. Eu estava dentro de casa quando ouvi o barulho das malas sendo arrastadas. Não eram as minhas malas. Eram as malas da Fernanda, que havia me emprestado quando eu fui para o interior visitar a minha irmã no mês passado. Eu as tinha devolvido, mas continuavam no corredor porque Sérgio não as havia guardado no armário como eu havia pedido 3 vezes. E na 4ª vez, decidi que não pediria mais, porque eu já havia aprendido naqueles 5 anos de convivência que pedir 4 vezes ao Sérgio produzia o mesmo resultado que pedir uma. Nenhum. Ouvi o barulho das malas. Depois, ouvi a voz. A voz da Paloma tem uma característica que me incomodava desde o primeiro dia. Ela sobe de volume gradualmente, como se estivesse calibrando o quanto você aguenta antes de recuar. Ela havia aprendido em 5 anos de convivência que eu não recuava ao primeiro volume nem ao segundo. Então, naquela noite, ela foi direto para o terceiro, aquele tom que já não é mais discussão, é declaração de guerra. Suma daqui! Não bancamos asilo para velha inútil. Fiquei parada por 2 segundos completos. 2 segundos que eu levei para processar, não as palavras. As palavras eu havia ouvido antes, em variações, em formas menos cruas, mas com o mesmo núcleo. Mas o tom tinha algo diferente. Era o tom de quem já decidiu. De quem não está mais testando reação. Está executando um plano. Virei devagar. Paloma estava na porta de entrada, de braço cruzado. Aquela postura que ela adotava quando queria parecer maior do que é. Que não é pouco, porque ela tem 1,65 m e o porte de quem sabe usar o próprio corpo como argumento. 36 anos, cabelo escuro preso num coque que devia ter custado caro, porque ela sempre arranjava um jeito de cobrar os próprios serviços de beleza para o orçamento da casa, sem que ficasse escrito em lugar nenhum. Batom escuro naquela hora da noite, como se tivesse se arrumado para a ocasião. Perfume caro e enjoativo que ficava impregnado nas cortinas e que eu havia aprendido a associar, no último ano, a cada conversa difícil que ela iniciava. Minhas malas estavam na calçada, não as malas da Fernanda, as minhas. A mala grande, cor de vinho desbotado, que eu havia comprado numa viagem com o Cláudio em 2003 e que carregava naquele couro surrado a memória de aeroportos, de congressos de contabilidade, de fins de semana na praia, quando o Sérgio ainda era pequeno o suficiente para achar que viajar com a mãe era um privilégio. E a mala menor, preta, com o zíper lateral que só fechava se você puxasse para cima primeiro. Uma mania de objeto que eu conhecia de cor e que mais ninguém saberia abrir da primeira vez. Estavam na calçada, na chuva. Ela havia entrado no meu quarto, tirado as minhas malas, enfiado o que encontrou e colocado para fora enquanto eu estava na cozinha fazendo o jantar. Enquanto eu fritava o alho, aquele alho que eu colocava com precisão para não queimar, ouvindo o som específico do óleo que está na temperatura certa, cheiro que me lembrava da minha mãe, que me lembrava de toda a tarde de comida boa antes de tudo isso ficar complicado. Ela havia entrado no meu quarto e arrumado as minhas coisas como se eu fosse uma hóspede com diária vencida. Olhei para as malas, olhei para ela. Paloma. A minha voz saiu igual, exatamente igual ao que é sempre. Baixa, cadenciada, sem trêmulo. Esse controle de voz eu tinha desde os 20 e poucos anos, quando aprendi que mulher que levanta a voz em reunião de diretoria é chamada de histérica. E mulher que fala baixo e olha nos olhos é chamada de intimidante. Escolhi ser intimidante. Você tirou as minhas coisas do meu quarto? Do quarto que você ocupa na minha casa. Pausa. Na minha casa. Repeti sem inflexão, deixando o peso semântico fazer o trabalho. Essa casa é do Sérgio. E o Sérgio é meu marido. Portanto, ela fez aquele gesto de mão aberta, de professora explicando o conceito para criança lenta. É minha. Você está aqui porque a gente deixou, e a gente não está mais deixando. Virei para o Sérgio. Meu filho estava na soleira.
Braços cruzados sobre o peito, o olhar fixo em algum ponto entre o chão da entrada e o infinito. Aquele olhar de quem praticou durante semanas não encontrar os olhos da mãe. 44 anos, 2 centímetros a mais que o pai em altura, o mesmo formato de ombros do Cláudio, que a vida foi enchendo de tensão onde antes havia leveza. Técnico em manutenção industrial, bom no que faz quando consegue se concentrar, homem que cresceu num lar onde a lógica era moeda de troca e que em algum ponto da vida adulta decidiu que era mais caro ter lógica própria do que adotar a de quem gritava mais alto. Sérgio, ele não levantou o olhar. Sérgio, essa é a sua mãe falando com você. Olha para mim. Levantou, mas olhou 1 centímetro acima dos meus olhos, não nos olhos. Sempre foi o truque dele. Parece que está te encarando quando na verdade está olhando para a sua testa. Mãe, as coisas ficaram insustentáveis, você sabe disso. Insustentáveis. Repeti a palavra como se a estivesse examinando. Em que sentido, especificamente? Você não deixa a gente ter espaço. Você critica tudo que a Paloma faz. A gente não tem paz. Não tenho paz, a Paloma emendou. É diferente. Você tem paz porque fica no seu quartinho e não vê. Quem não tem paz sou eu, que tenho que aguentar comentário e olhar de julgamento todo dia. Que comentário? Perguntei. Genuinamente. Porque eu havia praticado, nos últimos 2 anos, uma contenção que qualquer monge aprovaria. Havia aprendido a não comentar o cardápio que ela escolhia, e que invariavelmente era mais caro do que o meu orçamento para a semana, que era o único que contribuía de forma sistemática para as compras. Havia aprendido a não comentar os horários, a não comentar os amigos que chegavam sem avisar e ocupavam a sala até meia-noite. Havia aprendido a ocupar menos espaço a cada mês, como se eu fosse um objeto que podia ser reduzido por pressão. Ah, não adianta fazer a desentendida. Estou pedindo um exemplo concreto. Eunice. A Paloma usou meu nome como quem usa ponto final. Não vim aqui para debate. Vim para te dizer que isso acabou. Você sai hoje. Olhei para minha mão direita. Essa mão que eu olhei não foi por gesto dramático, não foi teatral. Foi o tipo de coisa que o corpo faz quando a mente precisa ancorar. Você olha para algo concreto, familiar, real. E a minha mão direita era a coisa mais real que eu conhecia. Aquela mão que passou 38 anos segurando caneta, calculadora, processos, contratos, relatórios de auditoria, declarações de imposto, escrituras. A mão que havia assinado a escritura daquela casa. A mão que havia escrito cada cheque de cada reforma, a fiação nova em 2015 que evitou um incêndio que ninguém agradeceu. O encanamento que estourou em 2017 e que eu paguei em 4 parcelas sem reclamar. A caixa d'água trocada em 2019 porque a antiga estava com trinca e contaminando a água. O portão eletrônico que a Paloma havia pedido porque o portão manual era sem classe e que havia custado R$ 2.800 do meu cartão, parcelado em 6 vezes, sem que ela houvesse dito uma palavra de obrigado. Uma blusa branca que eu tinha desde os anos 90 estava estendida na calçada molhada como um pano de chão. Passei os olhos por ela. Era uma blusa simples, de tecido leve, que eu usava nos dias de trabalho de campo quando precisava de algo que não amassasse no trem, que não chamasse atenção, que fosse apenas funcional. Eu havia comprado em 94, numa liquidação de fim de ano, numa tarde em que o Sérgio tinha 6 anos e ficou segurando minha mão no corredor da loja enquanto eu escolhia entre branco e creme. Ele disse, "O branco, mãe, esse tem mais brilho." E eu comprei o branco. Estava no cimento encharcado. Olhei para ela por exatamente o tempo necessário para que a imagem ficasse registrada do jeito que eu precisava que ficasse. Não como trauma, mas como dado. Dado que eu ia precisar lembrar com precisão, dado que ia fazer parte do balanço. Endireitei os ombros. Limpei a chuva do rosto com as costas da mão esquerda. Não de dramaticidade. Da forma mais prática possível, porque a água estava escorrendo para dentro do colarinho e incomodando. Olhei para o Sérgio uma última vez. Ele continuou sem me olhar. E eu compreendi, naquele momento, com a clareza fria de quem fecha um livro-caixa depois de décadas, que não havia mais nada a dizer naquela soleira. Não porque eu havia perdido, mas porque aquela não era mais a arena.
A arena certa estava em outro lugar, com outros instrumentos, e eu sabia exatamente onde era e exatamente quais instrumentos usar. Desci os 2 degraus da entrada. Peguei a mala grande pelo puxador, me abaixei e dobrei a blusa branca com cuidado, não porque eu fosse recuperá-la, mas porque havia algo que eu me recusava a fazer, que era deixar um pedaço da minha história no chão como lixo enquanto eles assistiam da porta. Coloquei a blusa dobrada por cima das outras roupas na mala. Fechei o zíper. Peguei a mala menor. Puxei o zíper para cima primeiro, depois para o lado, do jeito que só eu sabia que funcionava. E fui embora, sem dizer nada. Não porque não houvesse o que dizer. Havia décadas de coisas para dizer. Havia todo o sacrifício que eu havia feito sem que ninguém pedisse, que eu havia feito porque era mãe e porque era o que a minha geração chamava de amor. Aquele amor que vai se contorcendo e diminuindo e ocupando cada vez menos espaço para que o outro caiba, até que você olha para o espelho um dia e percebe que não consegue mais encontrar onde você termina e onde a expectativa dos outros começa. Havia a gratidão que nunca chegou. Havia os favores que eu havia feito sem contabilizar, porque naquela época eu ainda achava que família não se contabiliza. E que agora eu sabia, com a precisão amarga de quem encontrou o erro numa auditoria, que essa crença havia sido o maior furo da minha vida financeira afetiva. Mas sou contadora. Sei o momento certo de fechar o balanço. Sei que a gritaria na soleira não é o lugar onde os problemas reais se resolvem. Sei que o lugar onde as coisas se resolvem é no papel, no cartório, na assinatura, no número de protocolo, e que para chegar lá com força era preciso sair dali com controle. Sai na chuva, sem guarda-chuva, com 2 malas e o peso exato de quem não está carregando arrependimento, está carregando plano. Caminhei 2 quarteirões até o ponto onde o sinal do celular pegava melhor. A chuva havia aumentado levemente. Ainda não era tempestade, mas havia largado aquela leveza enganosa e estava encharcando sério. Minha blusa, a que eu estava usando, estava colada às costas. O tênis havia enchido de água no 2º quarteirão. Liguei para a Fernanda. Ela atendeu no 2º toque, como sempre faz. Aquela velocidade de atender que não é apenas hábito, é caráter. A Fernanda tem 32 anos, é filha da minha irmã mais nova e é o tipo de pessoa que atende ligação às 11 da noite com a mesma disposição de quem atende às 2 da tarde, porque ela genuinamente não divide o mundo entre horário conveniente e inconveniente para ser prestativa. Tia Eunice, o que houve? A voz dela tinha aquele fundo de preocupação real, não a preocupação performática de quem quer demonstrar empatia, mas a atenção de quem já conhece o suficiente da situação para entender que uma ligação às 11 da noite debaixo de chuva não é coincidência. Preciso de um quarto por alguns dias. Pausa. Curta. Calculada. Estou mandando o endereço agora. Tenho sopa no fogão. Mas fui para a casa da Fernanda com 2 malas, o tênis encharcado, a blusa colada às costas e uma certeza que havia começado a se formar no momento em que eu havia endireitado os ombros naquela calçada. Uma certeza que se organizava devagar dentro de mim, como coluna de números numa planilha que vai revelando o resultado linha a linha, sem pressa, com a solidez de quem sabe que o cálculo está certo antes mesmo de ver o total. Eles haviam cometido um erro. Não o erro moral. Esse era evidente e antigo, e dores morais eu havia aprendido a catalogar sem me perder nelas. Haviam cometido um erro técnico, jurídico, documental. O tipo de erro que uma contadora de 38 anos de carreira reconhece de longe, porque é o mesmo tipo de erro que aparece em balanços fraudados, em contratos mal redigidos, em heranças que somem antes do inventário. A arrogância de quem acredita que a outra parte não vai verificar. E eu sabia exatamente onde estava guardada a prova. Não disse isso para ninguém naquela noite. A Fernanda me recebeu na porta com uma toalha e o olhar de quem entende que a hora de perguntar não é agora. Ela me levou para o quarto de hóspedes, que cheirava a lençol passado a ferro, aquele cheiro específico de casa organizada, que dói um pouco quando você está vindo de um lugar onde ninguém se preocupou com o detalhe de passar lençol desde quando você se lembra. Me serviu a sopa quente sem fazer pergunta. Ficou sentada comigo por alguns minutos, em silêncio, a mão dela coberta na minha. E quando ela foi embora para o quarto dela,
Eu fiquei sentada na cama, com a xícara de sopa no colo, olhando para a parede branca, e pensei: Eunice, o balanço não fechou ainda, mas vai fechar, e vai fechar do jeito certo. Mas antes de eu te contar o que eu fiz quando cheguei ao quarto da Fernanda e sentei na beira da cama com o telefone no colo, eu preciso te perguntar uma coisa. Se fosse você, depois de tudo que construiu com as próprias mãos, você teria saído em silêncio como eu saí? Ou teria feito diferente? Me fala nos comentários. Passei os 2 primeiros dias na casa da Fernanda dormindo. Não de tristeza, de descarga. Existe uma diferença que leva tempo para aprender a reconhecer. Tristeza te mantém acordada, te faz revirar, te faz buscar o telefone às 2 da manhã para mandar mensagem que você vai se arrepender. Descarga te derruba. É o corpo cobrando o que você negou a ele durante meses de contenção. Os meses em que você dorme com um ouvido aberto porque a casa não é mais sua, nem mesmo no silêncio. Os meses em que você se alimenta rápido para não dividir a cozinha por tempo demais. Os meses em que você reduz o espaço que ocupa como se existir fosse uma inconveniência que você precisava minimizar por cortesia. Dormi 10 horas na primeira noite, 11 na segunda. Um sono sem sonho, denso, do tipo que não deixa marca de travesseiro na face porque o corpo não se move. Ele simplesmente para. A Fernanda não fez perguntas. Deixou o café pronto toda manhã. Forte, do jeito que eu gosto, que ela aprendeu depois de uma tarde em que eu havia comentado de passagem que café fraco é uma promessa que não se cumpre. Deixou frutas na mesa. Trocou a toalha do banheiro sem avisar. São os cuidados pequenos que revelam o caráter das pessoas. Não os gestos grandiosos, mas os detalhes que pedem atenção e não exigem reconhecimento. No terceiro dia, acordei antes das 6. Não porque o sono houvesse acabado, havia, mas porque às 6 da manhã o meu corpo tem um relógio biológico que foi calibrado por 38 anos de rotina de escritório e que a aposentadoria não desmontou completamente. Às 6, alguma coisa em mim fica alerta. Não de ansiedade, de atenção. Como se o dia estivesse esperando que eu chegasse com o que precisava ser resolvido. Fiz café. Sentei na varanda da Fernanda, que dava para uma rua larga com amendoeiras antigas nas calçadas. Árvores grandes, folhagem densa, aquelas raízes que levantam as pedras do calçamento porque não pediram licença para crescer e não vão começar a pedir agora. Fiquei olhando para elas com o café quente nas mãos enquanto a rua começava a acordar. Um cachorro que alguém soltou no quarteirão, um carro que saiu na direção do trabalho com o motor ainda frio, uma senhora mais velha que eu passeando com uma bolsa pequena que provavelmente carregava o pão fresco do dia. E pensei: Eunice, você é contadora. Você passou quase 4 décadas encontrando inconsistências que outras pessoas não viram. O que você está vendo aqui que ainda não organizou? Peguei o caderninho que sempre carrego na bolsa. Um caderno pequeno, espiral, de capa preta, que uso para anotações rápidas desde que me aposentei, porque o hábito de registrar não some quando o cargo some. Abri numa página em branco. Escrevi no alto: fatos, ordem cronológica, sem emoção, e comecei a listar. Fato 1. A casa na rua do meu endereço, em Goiânia, bairro residencial, 3 quartos, foi comprada por mim em 1998 com recursos do meu próprio trabalho. Escritura registrada em cartório, ITBI pago, imóvel quitado. Nenhuma transferência, nenhuma doação, nenhum compromisso jurídico posterior que alterasse a titularidade. Fato 2. Sérgio e Paloma passaram a morar no imóvel há 5 anos, a convite meu, sem qualquer contrato formal de locação ou comodato, sem pagamento de aluguel, com contribuição variável e irregular para despesas fixas. Contribuição que, analisada com honestidade, era mais simbólica do que estrutural. Eu havia pagado IPTU de todos os anos, havia custeado reformas, havia arcado com manutenções. Fato 3. No período de convivência, identifiquei ao menos 2 ocasiões em que contas em meu nome ficaram com atraso quando deveriam ter sido pagas com valores que eles haviam se comprometido a transferir. A conta de água, cortada uma vez. O IPTU de 2 exercícios com juros de mora. Fato 4. E aqui eu segurei o lápis por mais tempo. Havia um documento. 3 anos antes, o Sérgio havia me apresentado um papel.
Havia chegado numa tarde de sábado, sentado na cadeira da cozinha com aquele jeito de quem quer parecer casual quando não está sendo casual de forma alguma, e havia explicado, com a linguagem imprecisa de quem está repetindo o que ouviu de outra pessoa, que ele e a Paloma precisavam de segurança jurídica para fazer reformas na casa. Que o banco onde eles tentavam abrir uma linha de crédito para melhorias havia pedido alguma documentação. Que era uma coisa simples, um papel que eu assinava, que não mudava nada na propriedade, apenas formalizava que eles poderiam fazer alterações. Eu havia olhado para aquele papel. Era uma autorização de uso precário, um documento simples, sem cabeçalho de escritório de advocacia, sem testemunhas identificadas com CPF, sem reconhecimento em cartório, sem prazo definido. 2 folhas, linguagem jurídica básica, assinatura minha no rodapé. Naquele dia, eu havia hesitado. Havia uma voz dentro de mim, a voz da contadora, que reconhece o cheiro de inconsistência antes de conseguir nomeá-la, que havia dito: Eunice, você não está vendo o que está assinando. Mas havia outra voz, mais antiga, mais cansada, a voz da mãe que quer acreditar que ainda dá para consertar, que ainda dá para ter paz sem precisar de embate, que havia dito: Eunice é o seu filho. Você não pode desconfiar do próprio filho. Assinei. Sentada naquela varanda da Fernanda, com o café que esfriava e as amendoeiras que não pediam licença para crescer, eu olhei para aquele fato 4 por mais tempo do que para os outros 3 juntos. Era o único ponto de sombra na lista. Eu não era advogada. Sabia que a propriedade continuava em meu nome. Sabia com a certeza de quem nunca assinou transferência, nunca compareceu a nenhum cartório depois de 1998 para nenhum ato que alterasse a titularidade. Mas aquele papel me pesava como dívida não lançada no passivo. E dívida não lançada é o tipo de coisa que aparece na auditoria sempre no pior momento. Precisava de alguém que conhecesse o instrumento jurídico, que examinasse aquele papel e me dissesse, com a autoridade de quem entende de direito, se o que eu sentia que era verdade era de fato verdade. Sabia exatamente quem ligar primeiro. Liguei para a Irene. A Irene Bastos trabalhou comigo por 22 anos no mesmo escritório contábil no centro de Goiânia. Não é advogada. É contadora como eu, mas com um método de organização que ultrapassa o profissional e chega ao que eu só posso descrever como vocação. Ela guarda cópia de tudo. Pastas identificadas por cor e por ano. Elástico codificado por tema. Uma impressora a laser no escritório de casa que ela usa desde que se aposentou, porque Digital Sum, impresso fica. Frase que ela repete com a convicção de quem foi confirmada pelos fatos mais de uma vez. Quando eu me aposentei, ela havia insistido em ficar com cópias dos documentos pessoais que eu havia deixado arquivados no escritório. Certificados, extratos, comprovantes de transação que remontavam à época em que eu havia comprado a casa. Por precaução, Eunice, porque você é desorganizada com as suas próprias coisas. Só é organizada com as dos outros. Eu havia reclamado na época. Havia dito que era exagero, que eu sabia onde estava tudo, que não precisava de babá documental. Ela havia guardado assim mesmo. Eunice. A voz da Irene tem aquele tom de quem atende o telefone sabendo que quando a Eunice liga às 7h30 da manhã de uma quarta-feira é porque algo está acontecendo. Onde você está? Na Fernanda. Estou bem. O que aconteceu? Contei. Com a objetividade da minha lista, fatos em ordem, sem dramaturgia, sem pausa para efeito. A Irene ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. O silêncio dela, que eu conheço, que não é hesitação, é processamento. Eunice, tenho aqui a escritura original registrada em cartório, o comprovante do ITBI pago em 1998 e 3 extratos de IPTU dos últimos anos, todos em seu nome. Estão na pasta vermelha do ano 98, que eu separei quando você saiu do escritório porque você foi embora sem nem olhar para o seu próprio arquivo. Fechei os olhos por um segundo. Não de alívio, de reconhecimento. O tipo de reconhecimento que acontece quando você confirma que o cálculo que você havia feito de memória estava certo. A propriedade era minha, estava documentada e a documentação estava em mãos confiáveis. Posso ir buscar quando quiser? Venha hoje.
Fui naquela tarde. O escritório da Irene ficava no bairro dela, a 20 minutos de carro da casa da Fernanda. Uma sala adaptada no terceiro cômodo da casa, com arquivo de aço cinza, mesa de trabalho com papel mata-borrão verde e aquela impressora a laser que ela usava como argumento de autoridade documental. Ela me recebeu com café e com a pasta vermelha já em cima da mesa. Peguei a escritura nas mãos. Papel em cima, data de 1998, cartório de registro de imóveis, número de matrícula, meu nome completo com CPF, endereço do imóvel, valor de compra declarado, R$42 mil, que em 1998 era o equivalente a muitos anos de trabalho para uma contadora com o salário da época. Senti o papel entre os dedos. Aquele papel levemente mais espesso do que folha comum, com a textura fria de documento que passou por cartório, que tem fé pública, que não é promessa nem intenção, mas registro concreto e verificável. A casa era minha, em papel, em cartório, em número de matrícula. Naquele momento, alguma coisa que havia ficado tensa dentro de mim desde a noite da chuva se organizou. Não relaxou. Não era hora de relaxar. Organizou. Passou de ansiedade para clareza, de inquietação para plano. A Irene me olhou por cima do óculos. E o tal papel que você assinou? Preciso de alguém que entenda de direito imobiliário. O Walmir. Ela disse sem hesitar, porque é o tipo de mulher que já percorreu a cadeia de raciocínio antes de você terminar a frase. Marido da sua prima Célia. Tem escritório no setor Bueno. Liga hoje. Liguei no mesmo dia. O doutor Walmir Nunes me atendeu em 2 dias. Uma tarde de quarta, horário de fim de tarde porque a secretária me avisou que o início da manhã estava tomado por audiências. Escritório enxuto no 2º andar de um edifício comercial sem marquise. Mesa de carvalho escura sem enfeite. 2 estantes de processo, xícara de café sem pires na beira da mesa, diploma emoldurado sem aqueles porta-retratos de família que advogados colocam para parecer acessíveis. Homem de poucos gestos, cabelo grisalho curto, olhar que não divaga. Me ouviu com atenção. Leu a escritura. Leu os extratos de IPTU. Leu a autorização de uso precário. Examinou cada parágrafo com aquele jeito de quem está procurando o furo específico, não fazendo leitura geral. Ficou em silêncio por uns 3 minutos. 3 minutos que eu passei com as mãos no colo, olhando para esta estante de processos, contando mentalmente as lombadas dos volumes para manter a mente ocupada enquanto ele trabalhava. Depois posicionou os documentos em paralelo na mesa e falou: Dona Eunice, a autorização de uso precário que a senhora assinou não tem registro em cartório, não tem prazo definido e não foi testemunhada por advogado com identificação. Para todos os efeitos legais, é um instrumento com validade muito discutível. A propriedade continua sendo integralmente sua. Respirei fundo. Uma respiração longa, pelo nariz, a tipo que você faz quando estava segurando algo que não percebeu que estava segurando. E o que eles podem alegar? Que habitavam o imóvel com sua autorização verbal e por escrito precário. O que é verdade. Mas a autorização de habitação não gera direito à permanência indefinida, especialmente quando a proprietária formaliza a rescisão e solicita a desocupação. A legislação é clara nesse ponto. E se alegarem que a casa é deles por alguma outra tese? Ele me olhou com a sobriedade de quem carregou 30 anos de cartório nos olhos. Vão tentar, mas papel fala mais alto que alegação sem lastro documental. A senhora tem escritura de 1998, IPTU, em nome próprio durante todos os exercícios, ausência de qualquer transferência registrada. A posição dela juridicamente é fraca. A da senhora é sólida. Saí do escritório do doutor. Walmir com os documentos organizados numa pasta que ele havia me dado. Uma daquelas pastas de couro sintético preto com elástico lateral, e com a clareza de que o próximo passo era reunir o máximo de evidências antes de qualquer movimentação formal. Não sabia ainda o quanto haveria para reunir. Isso foi o seu Justino quem mostrou. Justino era o zelador do pequeno edifício comercial na esquina da rua onde ficava a minha casa. Mais de 70 anos, vindo do Piauí há décadas, corpo miúdo, mas postura vertical de quem foi fiscal de obra na juventude. Tinha o hábito, que ele mesmo chamava de vício de velho,
de registrar num caderno quadriculado tudo o que observava no dia a dia da rua. Quem entrava, quem saía, que horas, que veículo, qualquer coisa que fugisse do padrão. Não por paranoia, mas pelo hábito de quem durante anos precisou provar o que havia acontecido numa obra e aprendeu que o papel é a única coisa que o tempo não confunde. Ele me procurou porque me conhecia de vista. Sabia que eu havia saído da casa com malas e achou que eu devia saber de uma coisa. Dona Eunice, 2 dias depois que a senhora saiu daqui, teve um homem na rua. Ficou olhando para a fachada da sua casa, tirou foto com o celular, anotou o número do imóvel. Depois foi falar com a Paloma. Eu vi pela janela do edifício. Fiquei quieta por um momento. Você sabe quem era? Não o nome, mas tenho o número do carro anotado aqui. Abriu o caderno quadriculado. Aquele caderno que devia ter décadas de registros, cada página na letra miúda e cuidadosa de quem leva a sério o que anota. Encontrou a página com data, hora, número de placa. 14h37 de uma quinta-feira, 2 dias após minha saída. Passada para o doutor. Walmir. Essa informação levou 2 dias para se transformar em nome. O doutor Walmir acionou um despachante de confiança para verificar o proprietário do veículo. O que descobrimos me deixou com o estômago contraído. Não de surpresa, mas de confirmação. O tipo de confirmação que dói de uma forma diferente da surpresa. A surpresa te desestabiliza, mas a confirmação te diz que a sua desconfiança era justa, que você não estava sendo paranoica, que o instinto que você havia aprendido a questionar, porque o amor materno exigia que você desse o benefício da dúvida, era, na verdade, competente. O carro era de um corretor de imóveis. E esse corretor havia publicado, em plataforma digital de locação, um anúncio com o endereço exato da minha casa. Fotos do exterior, metragem, descrição que batia ponto a ponto com a minha propriedade. O anúncio havia sido publicado 3 dias após a noite em que eu havia sido colocada para fora. Valor de aluguel anunciado, R$ 3.500 por mês. Paloma havia contratado um corretor para alugar a minha casa logo depois de me expulsar. Não para morar, para lucrar. Sentei com essa informação num banco de praça perto do escritório do Dr. Walmir por uns 15 minutos antes de entrar. Não porque estava em colapso, estava longe disso, mas porque havia algo que precisava ser processado antes de ser transformado em ação. A geometria do plano dela, a antecipação, a frieza de quem planeja a execução antes de executar. Ela havia calculado o retorno financeiro do imóvel, havia fechado com um corretor, havia orquestrado a cena da calçada molhada. A cena que para mim havia parecido explosão emocional, mas que para ela era a última etapa de um plano que estava em andamento há pelo menos 1 mês. Primeiro garantiu minha saída. Depois abriu o anúncio. Metódica, do jeito errado, para a pessoa errada. Porque ela havia calculado tudo, menos uma variável. Havia calculado que eu era velha. Havia calculado que eu era mãe. E que mãe cede, mãe perdoa, mãe não vai ao extremo. Havia calculado que a papelada da casa era complicada demais para uma mulher de 68 anos resolver sozinha e rápido. Havia calculado, talvez, que a contadora aposentada não tinha mais a energia da contadora em atividade. Não havia calculado que contadora aposentada ainda guarda arquivo. Entrei no escritório do doutor. Walmir com as informações do corretor, as capturas de tela do anúncio que o despachante havia salvado com data e hora, e o número de placa do veículo com o registro do seu Justino. Coloquei tudo em cima da mesa e disse: Walmir, eu quero que isso seja feito do jeito certo, sem atropelo, sem gritaria. Quero que ela leia num papel o que está acontecendo antes de entender o que está acontecendo. Ele abriu um leve sorriso, o primeiro desde que eu havia entrado no escritório da primeira vez. Pequeno, contido, do tipo que não vai além dos cantos da boca, mas que tem mais substância do que uma gargalhada. Esse é exatamente o caminho correto, Dona Eunice. Vamos preparar a notificação. Nos dias que se seguiram, enquanto o Dr. Walmir preparava o instrumento, eu me reorganizei. Não como quem está tentando superar uma dor, como quem está retomando o fio de uma vida que foi interrompida por uma cirurgia. A vida estava lá. O ritmo estava lá. Só precisava de tempo para a cicatrização interna,
aquela que não aparece em radiografia, mas que você sente quando tenta fazer algo simples e percebe que ainda dói. Fui jantar com a Irene numa quinta-feira. Ela fez aquela macarronada dela com antepasto de tomate seco que eu conheço desde os anos 90 e que cheira a alho e manjericão de um jeito que me lembra tardes longas de sexta-feira no escritório, quando a gente ficava até mais tarde e às vezes mandava buscar comida ao invés de ir almoçar. Falamos de tudo menos do processo, por acordarmos implícito, porque havia coisas mais antigas e mais boas para falar. De uma colega que havia se aposentado, de uma viagem que a Irene estava planejando para visitar a filha em Florianópolis, de um livro que eu havia começado e que ela queria pegar emprestado depois. Foi a primeira vez que rir saiu sem esforço naquelas semanas. Percebi, voltando para a casa da Fernanda naquela noite com o carro cheirando a alho e a boa conversa, que havia algo que eu havia esquecido enquanto vivia sob o peso daquela situação doméstica, que eu gostava da minha vida. Que antes de tudo dar errado, havia uma vida que funcionava. Não perfeita, não sem solidão, mas digna, com amizades reais, com trabalho que eu amava, com cheiro de café forte às 6 da manhã e a satisfação de um número que fecha. E que essa vida não havia ido embora. Havia ficado esperando. Uma noite, 2 dias antes da notificação ser entregue, não consegui dormir. Fiquei acordada com o teto branco do quarto da Fernanda, ouvindo o silêncio da rua lá fora, e pensei no Cláudio. Pensei em como ele teria reagido a tudo isso. Provavelmente com aquela raiva quieta dele, que se manifestava como um silêncio mais longo do que o usual. Ele ficava quieto, mexia no relógio no pulso com o polegar, olhava para a janela. E depois, invariavelmente, depois que o silêncio havia processado, ele dizia alguma coisa precisa. Não consolador, preciso. Era o que eu mais amava nele, a precisão emocional. Chorei um pouco. Não pelo Sérgio, não pela casa, pelo Cláudio, pela ausência dele que tem aquele peso físico específico que eu havia descrito para a Fernanda uma vez como o peso de uma cadeira que continua ocupando espaço no cômodo depois que a pessoa foi embora. Aquela ausência que não diminui, que você aprende a carregar sem deixá-la paralisar, mas que não fica menor com o tempo, apenas fica mais familiar. Chorei um tempo razoável, sem exagero, sem catarse dramática. O tipo de choro que um organismo equilibrado precisa ter de vez em quando para manter o balanço do que está dentro. Depois me assei, me levantei, fiz água para chá e voltei para a cama. E dormi. Profundamente. Porque o balanço ia fechar. E eu sabia disso com a mesma certeza que eu sabia que 2 mais 2 é 4. Não por otimismo, mas por aritmética. Havia mais. Eu descobri isso por acaso, ou pelo que parece acaso, mas que na vida de uma contadora é geralmente a consequência de prestar atenção ao que está fora do lugar. Estava na casa da Fernanda, numa tarde de quinta-feira, ajudando-a a organizar uns documentos do apartamento dela. Ela havia pedido que eu conferisse um contrato de prestação de serviços que tinha umas cláusulas que não estavam claras. E eu ficara na mesa da sala com os papéis dela, óculos no nariz, caneta vermelha na mão, no ritmo de trabalho que ainda era meu mesmo, sem o escritório. O celular da Fernanda ficou em cima da mesa enquanto ela foi buscar café e vibrou com uma mensagem de voz do WhatsApp. Ela voltou, pegou o celular, ouviu a mensagem e uma expressão atravessou o rosto dela que eu conheço bem. Não era preocupação genérica, era aquela expressão específica de quem está ouvindo algo sobre você e está calculando como te contar. O que foi? Perguntei. Ela hesitou 2 segundos. É da Cida. Cida era a vizinha da minha antiga casa. Mulher de 60 anos, aposentada dos Correios, que morava na mesma rua há 30 e tantos anos e que, pela natureza daquele tipo de rua residencial antiga, sabia de tudo o que acontecia no quarteirão. Me dá o celular. A Fernanda me passou sem resistência. A mensagem de voz da Cida durava 1 minuto e 42 segundos. Ouvi 2 vezes. Não porque não havia entendido na primeira, havia entendido perfeitamente. Ouvi de novo para confirmar que havia entendido da forma correta, sem acrescentar interpretação que não estava lá. A Cida havia dito, na voz direta de quem não embrulha notícia, que havia visto naquela semana um casal visitando a casa.
Não a Paloma e o Sérgio, um casal diferente, que havia ficado um tempo na frente, tirado foto, entrado com a Paloma para uma visita de uns 20 minutos e saído. Que havia acontecido mais de uma vez. Que na última vez havia ouvido, da calçada, porque as janelas estavam abertas, a Paloma falando em contrato de aluguel e disponível a partir do mês que vem. E havia dito uma segunda coisa. Que havia visto, semanas antes da noite em que eu havia saído de malas, uma advogada entrando na casa. Uma mulher com maleta que havia ficado por mais de uma hora, que na época havia parecido uma visita comum, mas que agora, sabendo o que havia acontecido, ela achava que eu deveria saber. Uma advogada. Semanas antes da noite da chuva, coloquei o celular na mesa. Peguei a caneta vermelha que havia usado para revisar o contrato da Fernanda e a segurei na mão por um momento. O plano não havia começado naquela noite. Havia começado semanas antes, possivelmente mais. A cena da calçada molhada não havia sido explosão, não havia sido impulso, não havia sido nem mesmo oportunismo. Havia sido execução. Passo final de uma linha do tempo que havia sido pensada, consultada, planejada com assistência jurídica, e então posta em marcha com a frieza de quem havia calculado que a proprietária do imóvel não resistiria. Liguei para o Dr. Walmir imediatamente. Contei o que havia ouvido. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Isso confirma a intenção anterior. Não altera a solidez da nossa posição, mas adiciona profundidade ao conjunto probatório. Precisamos de mais 2 elementos: a identidade dessa advogada, se possível, e o máximo que conseguirmos documentar sobre as visitas dos candidatos a locatários. A Cida pode testemunhar? Pode ser ouvida em cartório como declarante, se ela estiver disposta." Liguei para a Cida. Ela estava mais do que disposta. Estava para falar com a honestidade que ela merecia, com raiva de uma forma tranquila, do tipo que se acumula quando você observa uma injustiça acontecer no seu campo de visão por tempo suficiente. Ela havia gostado de mim durante os anos em que eu havia morado na rua. Havia gostado da forma como eu cuidava da casa, da forma como eu cumprimentava as pessoas, da forma como eu havia plantado as samambaias que todo mundo achava bonitas. E havia desaprovado, em silêncio e com crescente desconforto, a progressão daquilo que havia observado. Eunice, você foi embora debaixo de chuva com 2 malas e essa mulher abriu a casa para estranhos 3 dias depois. Eu vou ao cartório, sim. Enquanto a Cida dava sua declaração ao escrevente do cartório, processo que o Dr. Walmir acompanhou e que produziu um documento formal com data, hora e assinatura, eu e o Dr. Walmir trabalhamos nos outros elementos. O anúncio de locação havia sido identificado. O Dr. Walmir, com a ajuda do despachante, havia verificado o cadastro do corretor junto ao CREC. Registro ativo, sem pendências, o que significava que o corretor havia agido profissionalmente e provavelmente não havia verificado a titularidade do imóvel de forma aprofundada, o que era irregular da parte dele, mas não era nosso problema direto. O que importava era o anúncio. Endereço exato, fotos do exterior da minha casa que eu reconhecia pelo portão eletrônico e pelos vasos de samambaia que a Paloma havia deixado, porque não eram dela, mas ficavam bonitos na foto, metragem e número de quartos batendo com o meu imóvel. O doutor Walmir capturou o anúncio com data e hora através de uma ferramenta jurídica de registro digital, o equivalente a um print com validade probatória, que atesta que aquele conteúdo estava publicado naquela plataforma, naquela data específica. Isso foi incluído como anexo ao conjunto documental. O seu Justino foi ouvido também. Não em cartório, mas ele assinou uma declaração escrita na presença do Dr. Walmir, relatando o que havia visto. O homem que ficou olhando para a fachada, tirou foto, anotou o número do imóvel, foi falar com a Paloma. Data, hora, número de placa. A declaração foi reconhecida em firma. Quando o Dr. Walmir colocou tudo em cima da mesa na nossa última reunião, antes de redigir a notificação, eu fiquei olhando para aquele conjunto por um momento. Escritura de 1998. Extratos de IPTU de todos os anos em meu nome. Ausência de qualquer instrumento registrado em cartório cedendo o direito de posse. Anúncio de locação com data e endereço.
placa do veículo do corretor com registro do seu Justino. Declaração da Cida, descrevendo as visitas de candidatos a locatários e a presença de advogada semanas antes. Era um dossiê, não de acusação, de documentação, que é algo diferente e muito mais poderoso. Acusação pode ser contestada com narrativa. Documentação só pode ser contestada com documentação melhor. E documentação melhor, nesse caso, não existia, porque a história que os documentos contavam era simplesmente a verdade, e a verdade, quando bem arquivada, não tem lacuna por onde entre tese contrária. Walmir, como a gente entrega isso de uma forma que ela entenda o tamanho do que está acontecendo, antes de ter tempo de se preparar emocionalmente para reagir? Ele me olhou por cima dos óculos, aquele olhar de quem está avaliando uma linha de raciocínio antes de aprová-la. A notificação extrajudicial com protocolo de urgência. Entregue por escrevente de cartório com protocolo de recebimento assinado pela própria destinatária. Ela tem que assinar antes de abrir. Quando abrir, já é oficial. Quero que o papel tenha borda vermelha. Uma pausa. Borda vermelha? No campo jurídico, isso marca urgência. Quero que a primeira coisa que ela veja, antes de ler uma palavra, seja vermelho. O leve sorriso voltou. Consigo isso. A notificação extrajudicial foi redigida em 2 dias. Linguagem jurídica precisa, sem adorno, sem ambiguidade, sem margem para interpretação alternativa. Ela informava, em 2 parágrafos que ocupavam 1,5 folha. Primeiro, que a proprietária do imóvel, Eunice Barbosa, escritura registrada em cartório desde 1998, matrícula número tal, formalizava a rescisão da autorização de uso precário concedida verbalmente aos ocupantes. Os ocupantes tinham 30 dias para desocupar voluntariamente o imóvel, com retirada de todos os pertences, devolução das chaves e quitação dos débitos gerados durante o período de ocupação, incluindo o IPTU, em atraso dos 2 exercícios anteriores. Segundo, que a proprietária havia tomado ciência de um anúncio de locação do imóvel publicado em plataforma digital, com fotos e dados identificáveis, sem autorização da proprietária. Esse ato configurava o uso indevido de bem alheio para finalidade lucrativa. A documentação pertinente, capturas de tela do anúncio com data e hora, número de placa do veículo do corretor com registro de data e hora por terceiro e declaração de testemunha ocular das visitas, havia sido encaminhada ao cartório como anexo da notificação e estava à disposição para fins legais. O documento tinha borda vermelha na margem superior. Nas margens laterais também, porque o doutor, Walmir, havia entrado no espírito da coisa. Ficou bonito, do jeito que a verdade fica quando está bem formatada. O escrevente do cartório bateu na porta às 10 da manhã de uma quinta-feira. Eu estava do outro lado da rua. Fernanda havia insistido em me acompanhar. Ela havia dito com aquela firmeza dela que não pede permissão, mas também não impõe. Tia, você vai precisar de testemunha dos seus próprios sentimentos, não só dos fatos. Não entrei no argumento. Aceitei. Estávamos dentro do carro, estacionadas a uns 50 metros da entrada da minha casa, com ângulo direto para o portão. O motor estava desligado. Não havia nada para fazer além de esperar. O escrevente era um homem de uns 40 anos, terno cinza, pasta de couro, postura de quem cumpre dezenas de atos iguais a esse por semana e aprendeu a separar o conteúdo dos documentos da própria função de entregá-los. Bateu no portão com aquela batida específica. 3 pancadas espaçadas que não são hostis nem íntimas, são apenas oficiais. Paloma abriu a porta em menos de 1 minuto. Ela estava com aquele visual de casa, cabelo solto, blusa larga, a postura relaxada de quem não estava esperando visita formal. Vi da janela do carro a expressão dela ao ver o terno e a pasta. Aquela expressão de quem recalibra rapidamente, que sai de quem é para deve ser coisa do corretor, com a velocidade de quem tem expectativas sobre o tipo de visita que pode chegar. O escrevente se identificou. Apresentou o envelope. Branco, grosso, com o timbre do cartório no canto superior esquerdo. Pediu que ela assinasse o protocolo de recebimento.
Ela assinou com a naturalidade de quem está assinando recibo de entrega, aquela formalidade automática de assinatura que você faz sem ler porque vai ler depois. Depois, o escrevente disse com a voz neutra e precisa de quem cumpre protocolo. A senhora pode verificar o conteúdo, se preferir. É uma notificação extrajudicial sobre o imóvel. Ela abriu ali mesmo. Viu o momento em que os olhos dela encontraram a borda vermelha. Ela não piscou de imediato. Ficou 1 segundo com aquela expressão de quem está lendo rápido demais para processar. Os olhos percorrendo o papel de cima a baixo com aquela velocidade de leitura que não absorve, só escaneia. Depois, os olhos pararam. Ela voltou ao início. Leu mais devagar. Virou a página, chegou ao 2º parágrafo. E eu vi, da janela do carro, a 50 metros, sem ouvir uma palavra, o momento em que a compreensão chegou. É um processo físico. Quem não sabe que existe não reconhece, mas eu havia visto dezenas de vezes em auditoria. O momento em que alguém que acreditava que o erro estava escondido, descobre que estava documentado. A palidez não começa na face. Começa no pescoço, sobe e chega às bochechas como maré que avança mais rápido do que parece possível. Os olhos ficam ligeiramente mais abertos. A mandíbula solta 1 milímetro. O corpo perde um pouco de altura, como se os joelhos tivessem absorvido o impacto antes de qualquer outro músculo. Ela releu. Virou a página de volta. Releu. Depois se apoiou na porta. Os joelhos dobraram levemente. Ela se segurou na maçaneta com uma mão. E por 1 segundo pareceu que ia dobrar completamente, mas se segurou. Ficou ali, apoiada, com o papel na mão, olhando para o chão da entrada. O escrevente aguardou por alguns segundos. Depois informou que o protocolo estava assinado e que o documento era válido a partir daquela data. Deu bom dia e foi embora. A Fernanda, do banco do carona, colocou a mão no meu braço. Tia, eu vi. Como você está? Fiquei um momento olhando para a fachada da minha casa. O portão eletrônico que eu havia pago porque ela havia dito que o portão manual era sem classe. A parede que eu havia mandado pintar em 2020, numa cor creme que eu havia escolhido numa tarde inteira de pesquisa. Os vasos de samambaia na entrada que continuavam lá, verdes e completamente indiferentes ao drama humano que se desenrolava na soleira, como se o mundo vegetal tivesse uma sabedoria que o animal ainda estava aprendendo. Estou bem, respondi. E era verdade. Não de um jeito forçado, não de um jeito que precisava de convencimento. Era verdade da forma que uma soma correta é verdade, porque os números estavam certos. 3 dias depois, o Sérgio me ligou. Eu havia esperado essa ligação. Sabia que viria. Não sabia se viria do Sérgio com voz própria ou do Sérgio com a voz que ele usava quando havia sido instruído pela Paloma sobre o que dizer. Pela entonação, era a segunda. Voz de menino apanhado. Aquela que ele havia desenvolvido desde os 17 anos, aquele timbre levemente mais agudo do que o usual. A fala que saía um pouco mais rápida do que o normal, como se a velocidade prevenisse interrupção. Disse que a Paloma havia exagerado, que ele não sabia do anúncio de aluguel, que as coisas tinham saído do controle. Ouvi tudo. Não o interrompi, não acrescentei. Não sinalizei concordância nem discordância enquanto ele falava. Deixei que ele terminasse, que chegasse ao ponto em que a fala ficava sem mais material e o silêncio se instalava. Depois disse: Sérgio, você estava na porta quando ela chutou as minhas roupas para a chuva. Você viu e não disse nada. Esse silêncio tem peso, e eu não tenho mais condições de fingir que não tem. Mãe, o Dr. Walmir está disponível para tratar de qualquer assunto relacionado ao imóvel. Para assuntos pessoais, quando você tiver algo concreto a dizer, não desculpa, não explicação, algo concreto, me liga. Desliguei. Fiquei com o celular na mão por um momento. Não de angústia, de inventário. O que eu estava sentindo naquele momento. Procurei. De verdade procurei, porque me recuso a mentir para mim mesma. Encontrei tristeza. Não a tristeza aguda de quem acabou de perder. A tristeza sorda de quem já havia perdido há algum tempo e estava finalmente reconhecendo o que era, sem a camada de esperança que impede o diagnóstico correto. Havia perdido o Sérgio antes da noite da chuva.
Havia perdido progressivamente, ao longo de 5 anos, à medida que ele escolhia, em cada pequeno conflito, o caminho do menor atrito, que invariavelmente passava por cima de mim como se eu fosse asfalto e não pessoa. A noite da chuva não havia sido traição súbita. Havia sido o último ponto de uma linha que eu havia me recusado a ver completa, porque vê-la completa significava aceitar que o filho que eu havia criado havia se tornado, em algum ponto do caminho, alguém que eu não conhecia bem o suficiente para prever. Mas tristeza não é derrota. Tristeza é diagnóstico. E diagnóstico correto é o primeiro passo para tratamento eficaz. Paloma tentou contestar a notificação. Soube disso através do Dr. Walmir, que me ligou numa manhã para informar que havia recebido correspondência de um advogado representando os ocupantes. A carta argumentava posse mansa e pacífica por período superior a 2 anos, com referência à autorização de uso precário como fundamento de direito à permanência. Ouvi o Dr. Walmir relatar o conteúdo da carta com a atenção de quem está ouvindo uma tese e avaliando se tem furos. Tinha. O Dr. Walmir respondeu com o conjunto completo. Escritura de 1998, extratos de IPTU em meu nome de todos os anos, sem exceção, ausência de qualquer instrumento registrado em cartório, conferindo direito de posse ou uso que sobrevivesse a pedido de desocupação pela proprietária, e o documento comprovando o uso indevido do imóvel para fins de anúncio de locação sem autorização. Incluiu também a declaração da SIDA e o registro do seu Justino. Enviei hoje pela manhã. O Dr. Walmir me disse. O advogado deles vai examinar o conjunto e vai orientar a cliente a não insistir. Isso acontece invariavelmente quando a documentação da parte contrária é desta qualidade. Quanto tempo? 10 dias no máximo. Possivelmente menos. Foram 8. No 8º dia após o envio da resposta do Dr. Walmir, recebi uma comunicação formal de que a contestação havia sido retirada. Sem explicação adicional, sem carta, sem negociação. Retirada. Fiquei olhando para o e-mail do doutor. Walmir que me informava isso por um momento. Contestação retirada. 3 palavras que continham dentro delas a tradução de meses, a tradução de 5 anos de silêncio engolido, de conta paga sem agradecimento, de espaço reduzido por pressão, de uma noite de chuva com blusa branca no chão. 3 palavras que não eram vingança, eram registro. A arquitetura jurídica do que havia sido verdade o tempo todo. Aquela era a minha casa. Sempre havia sido, e o papel confirmava o que o papel nunca havia deixado de dizer. No 28º dia do prazo, 2 dias antes do limite, o Sérgio e a Paloma desocuparam o imóvel. Não havia nenhuma cerimônia nisso. Soube pela Cida, que me mandou mensagem dizendo que havia visto um caminhão de mudança na frente da casa durante a manhã. Depois soube pelo porteiro do edifício da esquina que havia ajudado a carregar algumas caixas porque o Sérgio havia pedido, e que me ligou porque achou que eu deveria saber que estava feito. Deixaram alguns objetos que não eram deles. O aparelho de ar-condicionado do quarto do casal, que eu havia comprado em 2017, num modelo de 18.000 BTUs, que havia sido necessário porque o quarto era orientado para o oeste e ficava insuportável nas tardes de outubro. O fogão da cozinha, que eu havia comprado junto com a casa quando havia reformado a cozinha em 2010. O doutor Walmir notificou que os bens de terceiros deixados no imóvel seriam inventariados e que havia prazo definido para retirada. Mandaram um conhecido buscar em 2 dias. A chave chegou pelo correio, num envelope pardo, sem remetente identificado, sem carta, sem bilhete. Apenas a chave. Aquela chave que eu havia dado ao Sérgio 5 anos antes, com a confiança de quem entrega o acesso ao próprio lar para um filho e acredita que entrega também a responsabilidade que o acesso implica. Voltou pelo correio num envelope anônimo, sem uma palavra. Guardei a chave no bolso da calça. Depois liguei para a Fernanda. A chave chegou. Quando você quer ir? Amanhã? Cedo? Eu te levo. Você não precisa. Tia. Pausa. Às 8. Às 8 da manhã de um sábado, a Fernanda me buscou. Chegamos à casa com o sol ainda baixo, que batia lateralmente na fachada e iluminava os vasos de samambaia de um jeito que eu havia sempre gostado.
aquela luz de início de manhã que não ofusca, que define. Você quer que eu entre? Não, obrigada. Ela ficou no carro. Entrei sozinha, de propósito. A chave entrou na fechadura com aquele encaixe específico. Eu havia trocado a fechadura 2 vezes nos 25 anos da casa, mas ainda assim havia aprendido a presença física daquela chave entrando no cilindro. Aquele clique de quarto de volta que confirmava o desbloqueio. Abri a porta. Cheiro de lugar fechado, não de abandono, de ausência recente, que é uma coisa diferente. Como quando uma casa fica fechada no final de semana e você volta na segunda-feira. Há um acúmulo de ar parado que não tem cheiro de deterioração, tem cheiro de espera. Percorri cada cômodo devagar. A sala estava com as marcas dos móveis deles no piso. Retângulos levemente mais claros onde o sofá havia ficado. Um círculo perfeito onde havia sido a mesa de centro. A cozinha tinha uma mancha de gordura na parede atrás do fogão que eu já havia pedido que fossem mais cuidadosos e que havia ficado. O banheiro estava limpo. Isso reconheço. Estava limpo. O quarto que havia sido o meu havia sido esvaziado completamente. Nem um cabide, nem uma gaveta esquecida. Abri todas as janelas. Depois fui para a cozinha e sentei no banco de madeira que eu havia comprado no começo dos anos 2000 numa marcenaria do bairro. Banco alto, encosto reto, assento levemente desgastado no meio porque é onde eu sempre sentar. Assentei naquele desgaste que tinha a forma exata do meu uso. Coloquei as mãos planas na superfície da bancada. Granito, que eu havia colocado numa reforma de 2008, frio sob as palmas naquela manhã. Pensei no Cláudio. Pensei em como ele teria ficado sentado nesse mesmo banco, com aquele café que ele fazia um pouco mais ralo do que eu gostava, e teria dito alguma coisa precisa. Não sei o que teria dito. Mas sei que teria dito algo que faria a coisa inteira fazer sentido, de um jeito que sozinha eu levaria mais tempo para encontrar. Eunice. O balanço fechou. Agora abre um novo. Fiquei sentada por um tempo razoável. Não de tristeza, de posse. No sentido mais concreto da palavra, eu estava dentro da minha casa, sentada na minha bancada, com as janelas abertas para o meu quintal. Posse física, jurídica, emocional. Aquela tríade que às vezes a gente só reconhece quando passou um período sem ela. Depois me levantei. Fui até a área de serviço. Peguei o saco de doação que eu havia deixado na última vez que havia estado na casa, antes da noite da chuva, numa tarde comum de terça-feira em que eu havia feito uma limpeza de guarda-roupa. Peguei a blusa branca que eu havia dobrado na calçada e que a Fernanda havia lavado sem me perguntar, que estava no fundo de uma das malas. Coloquei no saco. Não porque estava manchada, porque algumas peças perdem o lugar quando a fase muda. E eu não queria mais nenhum objeto na minha casa que tivesse a calçada molhada como última memória. Naquela tarde, contratei uma pintora para fazer orçamento. A casa inteira. Todas as paredes, todos os cômodos, uma cor diferente para o exterior, porque a que estava havia ficado amarelada nos cantos. Assinei o contrato na semana seguinte. Troquei as fechaduras. Todas. E fui à mesma loja onde havia comprado as samambaias da entrada. Há uns 12 anos, numa tarde de fim de semana, com o Cláudio. E comprei uma nova. Não porque as que estavam lá estivessem ruins. Estavam ótimas, crescidas, com aquela exuberância de planta que nunca pergunta de quem é a calçada, apenas cresce. Mas eu queria uma que fosse só minha, plantada depois que a página virou. Uma que não tivesse testemunhado nenhuma versão daquela história que eu não queria mais carregar. Plantei ela numa tarde de sábado, com terra nova, vaso novo, na posição que recebia a luz da manhã. Reguei. Ficou. Nos meses que se seguiram, fui ouvindo, através da Cida, através de pessoas da rua, através daquele fluxo de informação que existe em bairros residenciais antigos como um sistema circulatório próprio, o que havia acontecido com o Sérgio e a Paloma. Eles haviam alugado um apartamento num bairro mais periférico. A Paloma havia perdido o contrato com o corretor, que ao descobrir que o imóvel não pertencia à sua cliente e que havia sido usado para anúncios sem autorização, recusou qualquer associação com ela e bloqueou qualquer comissão futura. O salão dela entrou em dificuldades.
Soube por Irene, que soube por uma cliente em comum, que a Paloma havia tentado tomar empréstimo usando um documento que não tinha lastro suficiente e que o banco havia recusado. Não sei os detalhes. Não precisei saber. O suficiente chegou. E o Sérgio? Sérgio apareceu na minha porta 2 meses depois da desocupação. Sem avisar, num domingo de manhã, quando eu estava regando as plantas da entrada. Bateu no portão. O portão eletrônico que eu havia mandado desativar e substituir por um de chave, porque o eletrônico havia sido escolha dela, não minha. E eu não queria mais nada na minha casa que fosse herança de gosto alheio. Mãe, precisava te ver. Estou bem, Sérgio. Você está bem? Pausa. A gente separou. Sinto muito. Outro silêncio. Aquele tipo de silêncio que ele produz quando está esperando que alguém preencha o espaço por ele. Posso entrar? Fiquei alguns segundos olhando para o rosto do meu filho através do interfone. 44 anos. O formato de ombros do pai. O olhar de quem chegou esperando receptividade e está calibrando o quanto consegue. Hoje não, Sérgio. Quando você estiver pronto para uma conversa de verdade, não de necessidade, não de circunstância, de verdade, me liga antes. Fechei o interfone. Não sei se vai ligar. Não fico esperando. Não porque não o ame. Ainda o amo, do jeito que você ama alguém quando a fase muda. Com clareza sobre o que é possível e honestidade sobre o que foi perdido. Amor sem ilusão não é menos amor, é mais honesto. E eu me recuso, aos 68 anos, a pagar o preço de ilusões que já cobrei caro demais. Eu tenho a minha casa. Tenho os vasos de samambaia, os antigos e o novo. Tenho o café forte que faço todo dia às 6 da manhã e que cheiro no vapor antes de beber, um hábito de décadas. Tenho a Irene, que vem jantar às quintas sem falta e que ri alto do jeito que ela sempre riu, daquele jeito que enche o cômodo. Tenho a Fernanda, que me mandou uma cesta de frutas com um cartão escrito à mão, para a tia mais elegante que eu conheço. Guardei o cartão num envelope no gaveta. Tenho o Dr. Walmir, que me mandou uma nota formal quando o processo foi encerrado, seco como sempre, dizendo: documentação impecável, Dona Eunice. Um prazer trabalhar com alguém que entende o peso de um arquivo. Gosto mais do que se tivesse dito obrigado. Na semana passada, um antigo cliente do escritório me procurou. Ele havia aberto uma empresa de prestação de serviços e precisava de ajuda para organizar a contabilidade. Algumas horas por semana, trabalho autônomo, sem vínculo. Me explicou o negócio, os fluxos, o que precisava. Aceitei, porque sou contadora. E contadora não desaposenta. Ela apenas escolhe melhor com quem trabalha. Olho para a casa agora, paredes pintadas na cor que eu escolhi sem consultar ninguém, fechaduras novas, samambaia nova na entrada. E penso no que levei desse capítulo. Não ranço. Ranço é peso morto, é passivo sem contrapartida. Levei clareza. Clareza sobre o que vale e o que não vale. Sobre quais pessoas merecem o espaço que você tem para oferecer. Sobre o fato de que dignidade não se perde quando alguém tenta te humilhar. Ela pode ser abaixada, pressionada, colocada debaixo de chuva numa calçada molhada, mas ela não vai embora com quem não tem autoridade para levá-la. Dignidade não é o que os outros te concedem. É o que você guarda dentro de si quando tudo está sendo empurrado para fora. Mãos calejadas por décadas de caneta e calculadora me ensinaram que o que é seu, comprado pelo seu suor, registrado no papel certo, no cartório certo, com o número de matrícula certo, esse bem não some com chuva nenhuma, não some com gritaria, não some com chutada de mala na calçada. Esse bem fica. E é exatamente quando alguém tenta te fazer esquecer que ele é seu que você precisa lembrar com mais clareza. Eu construí isso. Tijolo por tijolo, mês a mês, número a número. E nenhuma assinatura num papel ruim apaga o que está lavrado no registro certo. Quem me expulsou debaixo de chuva não sabia que eu carregava na bolsa a escritura que valia mais do que qualquer coisa que ela poderia tomar. E que papel molhado seca. Mas a escritura registrada em cartório não some com chuva nenhuma. Se essa história chegou até você, é porque ela te tocou em algum lugar que você reconhece. Compartilha com quem precisa ouvir que não é tarde para virar o jogo. Clique em se inscrever para não perder a próxima história.
Ela já está passando na tela. A dignidade tem mais formas do que a gente imagina. Vem assistir.